No vídeo de terça-feira nós falamos a respeito de o que você tem buscado aqui nesta terra, qual é a tua prioridade aqui nesta terra. Comentamos que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e é necessário que você possa fazer parte do contexto do arrebatamento desta igreja. Comentamos também que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo a respeito das 3 mortes que a Bíblia menciona. E a minha oração a Deus é para que haja temor no coração de todos os que assistirem este vídeo, porque tão certo como nós vivemos, a palavra de Deus há de se cumprir. E ela nos diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha, fica até o final deste vídeo, que eu tenho a certeza que o Espírito Santo há de falar poderosamente ao teu coração. Já já eu volto. Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Canal este, Reflexões Comigo, com o teu amigo semanal, Pastor Heron Santos, que toda terça e sexta-feira, às 14 horas, eu lanço um vídeo novo para a tua reflexão. Olha, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das 3 mortes que a Bíblia menciona. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar poderosamente ao teu coração. Mas antes disso, inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo e não deixe de pôr o seu comentário. O que você achou deste vídeo de hoje? E também não deixe de ativar o sininho das notificações para que todos os vídeos postados neste canal você seja notificado pelo YouTube, tá ok? E já de antemão eu quero compartilhar contigo um versículo da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo 25. Olha só o que diz. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, meus queridos, quando o homem foi criado por Deus, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem para viver eternamente. Porém, o homem pecou, o pecado entrou no mundo e a Bíblia nos fala que o homem ele ficou destituído da glória de Deus por causa do pecado. O nosso Deus, como eu sempre falo, e a Bíblia menciona isso, ele é santo e é necessário que haja santidade para aqueles que se aproximam dele. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem puro, ele criou o homem inocente. Porém, como eu já disse, o pecado passou a fazer parte da vida do homem e o casal que Deus tinha formado e posto ali no Jardim do Éden, Deus expulsou ele de lá por causa do pecado. E por causa disso, a morte passou a reinar na vida do homem. Então, desde que Adão e Eva pecaram, a morte física entrou no mundo como consequência do pecado. Como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, por consequência da desobediência deste casal, o pecado entrou no mundo e a morte física passou a fazer parte da humanidade. Olha só o que diz Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, meu amigo, minha amiga, esta é a morte física em que a Bíblia menciona. Todos nós, seres humanos, passaremos por ela, porque do pó nós viemos e do pó também nós retornaremos. Agora eu gostaria de falar com você a respeito da morte espiritual. Quando a pessoa, ainda em vida, ela não aceita a Cristo como seu Salvador, que não se arrepende de novo, que não passa pelo processo do novo nascimento, ela corre um grande perigo. É como se ela estivesse na beira de um abismo, correndo o risco de cair neste abismo para nunca mais voltar. Agora preste bastante atenção. A morte espiritual, ela é a separação do homem de Deus por causa do pecado enquanto em vida. Então, o ser humano que não tem o seu nome escrito no livro da vida, fisicamente ele está vivendo, porém espiritualmente ele está morto. A Bíblia nos ensina que todos os seres humanos espiritualmente estão mortos até que haja uma reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, através de Jesus Cristo, fomos vivificados por Deus, ou seja, nós que outrora estávamos mortos espiritualmente, hoje nós estamos vivos para Deus. O Senhor nos concedeu esta graça, a graça da salvação. Então nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus, através de Jesus Cristo, nos vivificou. Então todos os que se achegam a Deus através de Cristo são vivificados. Já não estão mortos espiritualmente, mas estão vivos, porque a graça de Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou para a glória do nome dele. Então, meus queridos, já falamos da morte física e da morte espiritual. Na morte física, o ser humano, quando morre, diz a palavra de Deus que o corpo ele volta para o pó, porque do pó ele foi formado. O espírito ele volta para Deus que o deu. E a alma, para onde ela vai? E falamos também na morte espiritual, ou seja, a pessoa que ainda em vida não foi vivificada por Jesus Cristo, consequentemente não foi reconciliada por Deus. Este tipo de morte espiritual, como já falamos, é um perigo muito grande, porque a pessoa ela corre o risco de dar um mergulho nas trevas para nunca mais voltar. E agora falaremos deste terceiro tipo de morte, ou seja, a morte eterna, que segundo a Bíblia é a segunda morte. Agora preste bastante atenção. A morte eterna é o estado de condenação final, ou seja, a separação eterna do homem de Deus. Ela é descrita como um destino para aqueles que rejeitam a salvação, ou seja, é um estado de condenação final e a separação eterna do homem para com Deus. São aquelas pessoas que ainda em vida não quiseram saber de Jesus Cristo, não deram crédito algum para o Evangelho. São aquelas pessoas que endureceram o seu coração. São aquelas pessoas que tiveram a oportunidade em vida para a aceitação do Evangelho de Jesus Cristo, porém recusaram. Para estas pessoas que ainda em vida eram mortas espiritualmente, o destino dela, quando passou pela morte física, foi a condenação eterna. Por isso, meu querido e minha querida, eu comentei a respeito do grande perigo que uma pessoa, quando está morta espiritualmente, está correndo de dar um mergulho nas trevas para nunca mais voltar. Porque a pessoa que está morta espiritualmente, ela não tem uma comunhão com Deus. Ainda que em vida, fisicamente falando, porém está morta espiritualmente. Ela não foi reconciliada por Deus. Porque Jesus Cristo está à disposição de todos aqueles que quiserem a salvação. E a Bíblia nos fala que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Os doentes são aquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado. Os doentes são aquelas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que estão mortos em seus delitos e pecados. Então Jesus Cristo veio para todos nós que outrora considerávamos doentes. O Senhor, Ele nos limpou, Ele nos curou, Ele tirou as escamas dos nossos olhos. E hoje nós temos vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. E a pior morte que existe, meu querido, minha querida, é a morte eterna. Porque imagina só, nós temos esta grande oportunidade em nossas mãos para aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E muitas pessoas recusam a aceitá-lo. Muitas pessoas preferem viver nos seus deleites da vida. Muitas pessoas preferem viver mergulhadas no pecado. Olha, mas digo uma coisa, quem vive dessa forma está morta espiritualmente. Só Jesus Cristo para nos vivificar. Eu tiro o exemplo pela minha própria vida. Antigamente, há 32 anos atrás, eu só queria saber de farra, eu só queria saber de bebedice, só queria saber de coisas que não agradavam a Deus. Mas quando a luz do Evangelho raiou na minha vida, eu recebi de bom grado esta salvação que é em Cristo Jesus. Eu deixei de estar morto espiritualmente para viver espiritualmente para Cristo. Hoje, as escamas que tinham nos meus olhos caíram. Hoje eu consigo enxergar, aleluias, o Evangelho, que é uma joia preciosa para todo o ser humano. Então, meu querido e minha querida, a porta da salvação, por enquanto,
permanece aberta. E esta porta se chama Jesus Cristo. Assim como ele diz na sua palavra: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará alimentos para a vossa vida. Amém? Neste momento eu quero deixar um versículo muito importante para que você possa meditar, mas é para meditar mesmo. Olha só o que diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículos 14 e 15. Preste bastante atenção. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu amigo, minha amiga, preste bastante atenção. O lago de fogo, ele não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, enquanto estamos em vida, ou fazemos a vontade de Deus ou a vontade do diabo, não tem meio termo. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você tem Cristo como Senhor e Salvador, ou você não tem Cristo como Senhor e Salvador. Então, é necessário que nós possamos tomar esta atitude enquanto estamos em vida. Enquanto estamos em vida, poderemos ser vivificados por Jesus Cristo e reconciliados para com Deus. Mas se a pessoa não aceitar o Evangelho da salvação, ela não está vivificada por Cristo. Pelo contrário, ela está morta espiritualmente. E a pessoa morta espiritualmente, sempre falo isso, ela está correndo um grande perigo de dar um mergulho nas trevas para nunca mais voltar. Então a decisão está nas tuas mãos. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração por você, para que o Espírito Santo de Deus realize na tua vida uma grande obra. Lembre, nós somos feituras pelas próprias mãos de Deus. Somos a coroa da criação de Deus, a obra-prima de toda a criação de Deus. Então Deus, ele te ama muito, o Senhor, ele te ama muito e ele não quer te perder. O Senhor, ele tem algo maravilhoso reservado para todos os que o amam. Olha só o que a Bíblia nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu e nem penetrou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todos os que o amam. Então, neste momento, eu quero fazer esta oração para que o Senhor abra a sua visão, para que Deus te dê mais uma oportunidade. Olha, a decisão está nas tuas mãos. Então, fecha teus olhos e oremos ao Senhor nesta hora. Deus Santo, Deus de Israel, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, acabamos de trazer a tua palavra, Senhor, a ministração da tua palavra para o teu filho e para a tua filha. Ó Espírito Santo de Deus, tu que és o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalha nesta vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quebre as correntes de Satanás. Ó Deus, liberta esta vida e que a luz do teu evangelho venha raiar, venha brilhar sobre esta vida, Senhor. Ó Deus, esta pessoa que está aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, meu Senhor da glória, escreva o nome dela no livro da vida para que nunca mais venha se apagar e que haja um crescimento espiritual nesta vida, Senhor. E eu, como ministro do teu evangelho, eu abençoo estas vidas e em nome de Jesus, que haja libertação, que haja transformação de vidas para a glória do teu santo nome. Ó Deus, como o Senhor bem disse na tua palavra, as coisas que o Senhor preparou para cada um de nós, que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem penetrou ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Portanto, Deus Santo, salva, liberta e transforma esta vida para o louvor e a glória do teu santo nome. Assim eu oro e desde já te agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, meu querido, minha querida, eu sou o teu amigo semanal, pastor Heron Santos, que toda terça e sexta-feira às 14 horas eu lanço um vídeo novo para a tua reflexão. Olha, não esqueça de inscrever-se neste canal. Compartilhe este vídeo. Eu creio que muitas pessoas, ao assistirem este vídeo de hoje, estarão aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então seja um instrumento de Deus, assim como eu tenho sido instrumento de Deus para abençoar as suas vidas. E não esqueça também de colocar aí o seu comentário
e dê o seu like. Olha, é muito importante que você dê o seu like e ponha aí o seu comentário para que o algoritmo do YouTube saiba que este vídeo é bom e que ele possa compartilhar este vídeo para muitas e muitas pessoas, tá ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a gloriosa paz. Até terça-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir.